Vamos falar um pouco sobre as fases da mitose, ou fases mitóticas ou cariocinese, como queiram chamar, que são as possíveis nomenclaturas utilizadas para esses eventos. Na fase mitótica ocorre então a divisão nuclear, né? O núcleo da célula ele vai se dividir, obviamente, se essa célula possui um núcleo, né? Uma característica exclusiva das células eucarióticas ou eucariontes. Essa divisão ela acontece a partir de um preparo prévio que ocorre durante a fase de intérfase. É na intérfase que a célula vai se preparar e duplicar o seu DNA para então conseguir posteriormente gerar as duas células durante o período de mitose. É um processo contínuo. A mitose não é algo que ocorre em etapas efetivas. Acontece uma parte dela e ela para, e em seguida inicia outra, e posteriormente outra, e depois outra. Não, ele é contínuo. No entanto, para facilitar o estudo, né, para ficar mais didática a compreensão do processo, nós dividimos a mitose em fases. E a primeira fase da mitose é chamada de prófase. O prefixo pró, ele se remete a antes, então uma fase antecessora, é a primeira fase, a primeira etapa da mitose. Nessa fase, nós temos ainda uma correlação com a intérfase. É o final da intérfase, onde que a célula estava preparando-se para dividir, mas algumas coisas ainda precisam ser finalizadas. Dentre elas, a condensação, a espiralação dos cromossomos. Então, os cromossomos, vocês podem ver nessa primeira imagem aqui, eles já existem, a cromatina já está em forma de cromossomo, eles já estão duplicados, tá? Você consegue ver os centrômeros aqui em destaque e eles estão duplicados, mas eles precisam ainda espiralar-se, ou seja, se adensar mais. E nessa segunda imagem você já consegue vê-los com uma coloração mais forte, o que representa esse processo de aspiralação, de condensação. Nessa fase também nós teremos a migração dos centríolos para os referidos polos opostos da célula. Então, parte de centríolos vai para um polo e o outro parte de centríolos vai para o outro polo, e ao mesmo tempo vai se formando essas estruturas aqui, ó, chamada de fibras do fuso mitótico. Também durante a prófase ocorre a degradação ou degeneração do envelope nuclear, ele vai desaparecer, e com isso então nós teremos os cromossomos soltos no citoplasma. O nucleolo, por sua vez, também some durante esse processo, né? Então, o núcleo temporariamente deixa de existir. Mesmo na célula eucariota, você tem ocasiões, no caso então da divisão celular, em que o núcleo desaparece. E o núcleo vai desaparecer durante a fase de prófase da mitose. Aqui nessa imagem você já então observa os cromossomos já bem condensados, os centríolos nos polos opostos e aqui as fibras do fuso se formando. A partir desse momento então aqui, nós iniciamos o que é chamada de metáfase ou etapa da metáfase. Na metáfase, onde o prefixo meta se refere a meio, né, que seria uma fase intermediária, mas também tem muito a ver a concentração dos cromossomos no centro da célula. Região essa que a gente acaba não chamando de centro, e sim de região equatorial. Então, os cromossomos já espiralados, já condensados, eles vão se reunir na região equatorial da célula, eles vão se alinhar nessa região aqui. E as fibras do fuso, elas vão estar aderidas aos centrômeros dos cromossomos. Em uma imagem que teremos um pouco mais à frente, eu voltarei a falar disso, que ela está um pouco mais fácil de se entender. O que acontece aqui também é um início de uma duplicação do centrômero. Como isso vai acontecer? Como o centrômero vai se duplicar? A partir do seu rompimento. As fibras do fuso, elas começam a encurtar-se e isso vai tensionar o centrômero. Tensionando o centrômero ao ponto do mesmo se romper. Então aí, onde aqui teríamos cromátides irmãs, passaremos a ter cromátides separadas.
aqui haverá então um rompimento, então esses dois braços se separam desses dois, lembrando a vocês que eles são idênticos, né? Esse lado de cá é idêntico a esse e esse aqui é idêntico a esse. Então teremos aqui o rompimento do centrômero, gerando dois centrômeros, um para cada cromossomo simples. A partir desse momento, então, nós teremos os cromossomos sendo migrados para os polos opostos. E a essa fase nós chamaremos de anáfase. Ana, nesse sentido, ana todo mundo se lembra que é uma negativa, né? Seria um movimento contrário. Então, o prefixo ana vem nesse sentido contrário, né? Contradizendo. E no processo de anáfase, seria um movimento para lados opostos, lados contrários. Essas fibras do fuso mitótico que iniciaram um processo de encurtamento, de degradação da própria fibra para encurtamento e tensionamento lá na telófase, aqui na anáfase ela continuará. E aí então, esses cromossomos que se formaram, né, a partir do rompimento do centrômero, serão arrastados para os polos opostos da célula. Então, nesse momento, a célula fica temporariamente tetraploide, fica 4N, porque ela tem cada cromossomo duplicado. Então, nós não teremos só um par de cada tipo de cromossomos, e sim dois pares de cada tipo de cromossomo, o que tornará essa célula temporariamente tetraploide. A partir do momento em que esses cromossomos chegam até aos polos opostos, nós teremos uma desconstrução do que foi feito. Eles passaram por um processo de espiralação, então aqui eles vão se desaspiralar, eles vão se desconcentrar. E aí então nós teremos uma reformulação da carioteca e uma reconstrução do núcleo. E finalmente chegamos ao momento da telófase. Telos significa fim. Nesse momento, então, nós teremos os cromossomos já desaspiralados, né, iniciando a formação de nova cromátide, o surgimento de uma nova carioteca, a reconstrução do nucleolo, ele vai se reformar ali, né, esses nucleolos, e teremos então a formação aqui ao final de dois núcleos. E os centríolos voltam para a região das bordas do núcleo, como acontece nas células. E aí então temos o processo final da divisão celular. Mas ainda não temos duas células. Na verdade, nós temos duas células unidas. Ainda temos aqui uma única estrutura. Então, não podemos dizer que aqui são duas células, e sim uma célula duplicada. Por isso, então, há necessidade de uma nova etapa chamada de citocinese, na qual se tem, então, a separação das células. Isso vai acontecer em células animais. Nela, as organelas vão se distribuir, né? Existe uma divisão das organelas entre essas duas células irmãs aqui, e então o citoplasma ele começa a sofrer uma invaginação em dois pontos opostos, que vai aumentando e com isso estrangulando essa parte da célula, até que se tenha efetivamente o rompimento, né, dessas duas células que foram formadas, e aí então nós podemos dizer que o processo de divisão celular chegou ao fim. Duas células então foram formadas a partir de uma única célula. A imagem que está aqui, ela nos traz um resumo das fases da divisão celular, né? O que nós temos aqui nessa primeira imagem é uma célula onde se observa o seu material nucleico formando cromossomos, né? A carioteca já deixa de existir e aí os cromossomos começam a se formar. Os centríolos começam a formar o fuso mitótico e migram para os polos opostos, iniciam o processo de migração para os polos opostos, e
o envelope nuclear começa a desaparecer. Quando então o envelope nuclear desaparece e os centríolos chegam até os polos opostos da célula, nós teremos o fim da prófase e o início da metáfase. Na metáfase, eles vão se alinhar na região equatorial da célula. Os cromossomos estarão aqui então alinhados à região equatorial da célula e a fibra do fuso se encontra aderida aos centrômeros. Então as fibras do lado de cá estão aderidas do lado de cá do centrômero e as desse lado superior, as do lado de cima do centrômero. Nessa imagem aqui nós conseguimos observar isso com um pouco mais de clareza. Aqui está o cromossomo duplo, as duas cromátides, né, que são geneticamente iguais, são por isso então chamadas de cromátides irmãs. Parte da fibra do fuso se anexa desse lado do centrômero e parte da fibra do fuso se anexa desse lado do centrômero. Com o encurtamento das fibras do fuso, existe um tensionamento então aqui pelos lados opostos, ou seja, o lado de cá puxa para a direita e o lado de cá puxa para a esquerda. No nosso desenho aqui seria para cima e para baixo. Isso faz com que o centrômero sofra um rompimento, ele quebre aqui no meio. Então nós podemos dizer que houve uma duplicação do centrômero. Consequentemente, o cromossomo duplo ele deixa de existir, dando origem a dois cromossomos simples. Quando então ocorre esse rompimento do centrômero, nós entraremos na fase de anáfase, onde então a fibra do fuso continua o seu encurtamento e esses cromossomos simples formados são arrastados para os polos opostos. Em seguida, com a chegada desses cromossomos já então nos polos opostos, nós teremos o fim da anáfase, início da telófase. Nessa telófase nós teremos então desespiralização dos cromossomos, melhor dizendo, e a reformulação do núcleo celular e do nucleolo. E os centríolos já vão se organizando próximo do núcleo. Em seguida, depois de se formar a carioteca, depois de haver toda essa organização novamente do núcleo, existe uma divisão das organelas entre essas duas células e, por fim, ocorrerá, então, depois que a telófase chegar ao fim, a citocinese, que é a divisão da célula em duas. Então, aqui nós temos uma imagem que traz uma leitura resumida, né, do processo de mitose. Essas duas imagens aqui são muito curiosas, uma vez que elas mostram células reais e não imagens criadas, né, desenhos para ilustrar o processo, né. Nesse caso, a imagem aqui do lado esquerdo, ela traz um tecido vegetal e do lado direito um tecido animal. Aqui do lado esquerdo, o que nós conseguimos observar? Essa célula aqui, você consegue ver que os cromossomos, eles aparentemente estão sendo arrastados para os lados opostos. Consequentemente, ela estaria num processo de anáfase, que é durante a anáfase que os cromossomos são levados para os polos opostos. Já do lado de cá, tanto essa quanto essa aqui, mas essa aqui está muito mais clara, muito mais fácil de se ver, nós temos uma célula num processo de telófase. Você vê que os cromossomos já estão concentrados nos polos opostos e que aparentemente inicia-se a formação do núcleo. Já nessa aqui, você já tem os núcleos formados. Então já seria um final da telófase. Aqui nós teríamos uma telófase ainda no início, né? E aqui uma célula que a telófase já está em seu final. Aqui na imagem à direita, nós temos números 1, 2, 3, 4 e 5. O número 1 representa uma célula em final de intérfase. Você vê que o núcleo é volumoso, mas ainda se tem a presença da carioteca muito forte. Então nós teríamos aqui uma célula em final de intérfase. O número 2 já seria uma célula iniciando a divisão celular. Ela estaria na prófase. Você vê que a carioteca começa a desaparecer e que aqui dentro vai ocorrer uma espiralização, uma condensação dos cromossomos. Já na imagem 3, você já tem os cromossomos em evidência e esses cromossomos estão aqui concentrados na região equatorial da célula.
Na 4, você já vê que esses cromossomos são arrastados para os polos opostos. Então, aqui nós teremos uma anáfase, onde os cromossomos são arrastados para os polos opostos. E, finalmente, uma telófase, representada aqui no número 5, onde os cromossomos já estão nos polos opostos, e iniciará aqui, então, um processo de reconstrução do núcleo celular. Então, nas duas imagens, nós temos imagens reais, né, de processos de divisão celular, de etapas dos processos de divisão celular acontecendo em plantas, em animais. Já essa imagem aqui, ela é uma imagem um tanto quanto curiosa, uma vez que do lado de cá ela traz a quantidade de DNA em cada momento do ciclo de vida da célula. Então, nesse momento aqui da intérfase, o momento GAP1 ou G1, nós temos a quantidade normal de DNA daquela célula. Cromossomos simples, né? O DNA está íntegro, não foi duplicado ainda, então nós temos o que nós chamamos de 2C aqui, de DNA. Durante a síntese, como nós vimos, é o momento em que o DNA vai se duplicar. Então, o que era 2 passa a ser 4. Então, nós temos 2 vezes o tanto normal de DNA da célula. E esse DNA duplicado, ele vai se manter durante a fase G2 e durante a maior parte do processo de divisão celular, durante a mitose. Nós temos aqui a prófase, a metáfase, e você observa que na anáfase, como eles são arrastados para os polos opostos, nós já consideramos que cada agrupamento em um dos polos já remete-se a uma célula, apesar de que elas ainda não estão efetivamente destacadas, independentes, nós já consideramos dessa maneira. Então, durante a anáfase ocorre a quebra, a divisão do DNA que está duplicado em 2 DNAs íntegros. Nós teremos então a telófase, e da telófase para a citocinese até chegarmos à próxima intérfase, também um DNA na sua quantidade normal. Já esta outra imagem aqui, ela nos traz situações interessantes que tentam nos mostrar a comparação do tempo entre uma fase e outra durante o ciclo celular. Nós usaremos a mitose como referência. Então, para cada hora de mitose, ou seja, se a mitose durar 1 hora, nós teremos durante a intérfase uma fase G1 que durará 5 horas, uma fase S que terá então 7 horas de duração e uma fase G2 que irá durar 3 horas. Ou seja, para cada hora de mitose, nós teremos 15 horas de intérfase. E uma outra curiosidade, durante a mitose, que então no nosso exemplo aqui dura 1 hora, nós teremos cada uma das suas fases com durações distintas também. A prófase terá 36 minutos de duração. É o tempo então que a célula levaria em proporção para poder degradar o núcleo, aspirar lá os cromossomos, diluir o nucleolo e ter toda essa organização aí do núcleo sendo destituído momentaneamente para a migração dos cromossomos. A metáfase é a organização dos cromossomos na região equatorial da célula e a efetiva formação das fibras do fuso duraria somente 3 minutos. Mesmo tempo que duraria a anáfase, que é o arraste desses cromossomos para os polos opostos. E 18 minutos duraria a telófase, que é o tempo que a célula demora para se reorganizar novamente, enquanto célula, né, principalmente o núcleo se reorganizar novamente, para dar origem então às 2 células.